Bem-vindo ao nosso canal Jaboc. Vamos orar? Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe, pois juntos nós vamos ganhar muitas almas para o Senhor e muitas vidas vão ser edificadas através do nosso trabalho em conjunto. Que o Senhor Jesus desde já te abençoe. E hoje nós veremos sobre um homem muito corajoso. Ele se posicionou diante de uma situação de morte e ele venceu seus inimigos. Sabe de quem que eu estou falando? Vamos ver logo após a vinheta. Quem será esse personagem? É um personagem muito pouco falado nas igrejas, mas é alguém que nós temos muito que aprender. Vamos ver, ele está no nosso tema de hoje, que é posicionamento diante de desafios, defendendo o que Deus te deu. Samar e o campo de lentilhas. Eu gosto muito desse personagem, eu aprendo muito com ele. E o nosso texto base está em 2 Samuel, no capítulo 23, verso 11 e 12, que diz assim: E depois dele, Samar, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Samar, ele fazia parte dos valentes de Davi, dos poderosos de Davi, ou simplesmente os 30. É muito interessante porque esses homens eram homens notáveis, eram homens extraordinários, fantásticos, mas era ser humano assim como eu e como você. Vamos ver o que a Bíblia fala em 1 Crônicas 11:10. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Esses homens sempre estavam envolvidos em grandes batalhas, situações perigosas, e eles sempre lutavam ao lado de Davi. Achava-se que esses homens faziam parte daqueles que eram os endividados, os desprezados, os amargurados, e se juntaram a Davi quando Davi estava fugindo de Saul. E esses homens aprenderam muito com este grande herói que foi o rei Davi. Uma coisa é certa: eles eram corajosos, eles eram fiéis ao rei, eles eram muito importantes e eles conheciam a Deus. Samar significa justamente espanto, deserto, desolação, e outros dizem que também é o Senhor ouviu. Ele foi designado como um dos oficiais de Davi, encarregado da milícia, ou seja, ele era encarregado da guerra. Vamos ver o que ele fez que o tornou tão destacado. Vale lembrar que Israel estava em guerra contra os filisteus. E uma das estratégias dos filisteus, sabe qual era? Era se apossar das plantações e as destruírem, para roubar, destruir e matar aqueles que se opunham contra eles. Sabe quem que ele me lembrou? O nosso adversário. Sabe o que a Bíblia fala? Que a função de Satanás é roubar, é matar e destruir. E aí nós temos que nos posicionar sempre. Mas vamos ver 2 Samuel 23:11, que diz o seguinte: E depois dele Samar, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. É interessante o seguinte: nós vemos que os filisteus se ajuntaram em pouca gente? Não, numa multidão, com um objetivo. Sabe qual era o objetivo? Tomar aquela terra e destruir as plantações de lentilhas. Tomar aquela terra. Podemos imaginar como se aquele terreno fosse herança de Samar. Alguns dizem que sim, outros dizem que não, que era do rei Davi. Mas vamos imaginar como se fosse a herança do pai de Samar para ele. A Bíblia nos mostra que herança é algo muito valioso.
e que não deve ser negociada. Vamos, por exemplo, nos lembrar agora de Nabote? Vamos ver 1 Reis 21:3, que diz assim: porém Nabote disse a Acabe, o rei Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Vamos ver o que diz Romanos 8:17 sobre herança? Diz justamente assim: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós e nós passamos a ser filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Vamos ver o que diz Tito no capítulo 3, verso 7? Diz assim: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a herança da vida eterna. Lembra? Herança é algo muito sério e nós não devemos negociar. Não negocie a sua salvação, não negocie as tuas promessas e não negocie as tuas bênçãos. Mas nós vamos voltar em Samá e nós vamos ver que Samá, antes dos filisteus virem contra ele naquele terreno, ele estava com as pessoas ao seu redor. Mas quando as pessoas viram aquela multidão, sabe o que eles fizeram? Fugiram. Sabe o que predominou naquelas pessoas? Medo do inimigo. E o medo, ele paralisa ou ele simplesmente faz você ter uma reação de fuga. As pessoas, elas não estavam se lembrando de como Deus já havia dado livramento no passado e mandava o povo de Israel não terem medo. Essa era a ordem de Deus. Vamos ver Deuteronômio 31:6, que diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que vai convosco. Ele não vos deixará e nem vos desamparará. Tem mais Deuteronômio 31:8, que diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Ele não te deixará, ele nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Nós vemos o quanto Deus nos estimula a não ficarmos receosos, a não ficarmos medrosos. Por quê? Porque o medo, ele faz eu tirar a minha fé e sobressair aquilo que não agrada a Deus. Precisamos tomar cuidado. Mas eles não confiavam em Deus. Eles não estavam demonstrando na hora da prova que eles estavam confiando em Deus. Mesmo sendo uma situação difícil, eles sabiam que Deus podia mudar essa situação. Não vamos nos esquecer que o rei da época era o próprio rei Davi. Vamos ver o que diz Salmo 56:3? Olha o que diz: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. É normal nós termos esses receios, mas nós não devemos deixar o medo nos dominar. Será que eu estou fazendo como aquele povo? Diante de uma situação, eu estou fugindo? Ou eu estou deixando Deus de lado? Porque foi justamente isso que aquele povo fez. As promessas de Deus, eles deixaram de lado. Mas quando eu estava fazendo esse estudo, o Senhor mandou eu te dar um recado. E a palavra de Deus para você é esta: por isso não temas, pois eu estou com você. Glória a Deus, Deus te conhece. Vamos ver o que Deus fala em Isaías 41:10. Diz assim: não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então não tenhas medo. Olha o que diz Hebreus 13:6. Diz assim: podemos, pois, dizer com confiança, você pode, o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Eles estavam numa situação de guerra, não era uma situação nova. O primeiro inimigo que eles teriam que vencer era o medo. Será que vivemos diferente dele? Você sabe que estamos vivendo uma guerra constante. E você tem um inimigo assim como eles tinham, que não dorme na batalha, que tem um objetivo, que é roubar, matar e destruir. Sabe de quem que eu estou falando? Vamos ver João 9. João 10, verso 9 e 10, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir.
Está falando do inimigo, do adversário das nossas almas. Mas aí olha o que Jesus diz. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é vida de temor, não somos mais escravos do medo. Ao contrário, agora nós temos uma vida abundante, uma vida vitoriosa em Cristo. Mas Samar, ele não fez o que o povo estava fazendo. O povo estava fugindo, o povo estava com medo. Sabe o que Samar fez? Ele decidiu confiar em Deus. Ele foi estrategista. Ele ficou só, mas o Senhor estava com ele. Olha o que diz 2 Samuel, no capítulo 23, verso 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. A primeira estratégia de Samar foi se posicionar. Às vezes é necessário tomarmos uma posição, tomarmos uma decisão, mas a nossa posição e a decisão que nós formos tomar não pode estar contrária à palavra de Deus, porque se estiver contrária à palavra de Deus, nós não estamos fazendo certo. E Samar sabia que existiam posições estratégicas. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos fala de uma pessoa anterior a Samar que fez justamente isso e também era um dos valentes de Davi. O nome dele é Eleazar. Olha o que diz 2 Samuel 23 e 10. Este se levantou, está falando de Eleazar, e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. Olha como o povo foi. O povo fugiu e aí quando ele deu o livramento, Deus o ajudou, o povo veio só para tomar despojo. É assim, multidão está contigo somente no bem bom. A hora que você precisa, pode ter certeza, é o Senhor que está contigo. Então a gente volta lá para Samar e Samar ele se posicionou. Ele tomou atitude. Vamos ver Provérbios 9:12a, que diz assim: se você for sábio, o benefício será seu. Olha o que diz o 24:10 de Provérbios. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Será que você está esperando alguém fazer por você o que é para você fazer? Mas tem momentos, e olha, eu te garanto, que é só você e Deus. Sabe qual foi a segunda estratégia de Samar? Mesmo sozinho, ele decidiu confiar no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia, ela nos mostra muitos personagens que tiveram vitória estando sozinhos. Primeiro, lembra de Moisés? Quando Deus falou com Moisés lá na sarça ardente, ele estava sozinho. E Elias, lá na caverna, ele estava sozinho. Tem uma personagem que se chama Agar. Agar, ela era a concubina de Abraão, mãe de Ismael. Um dia ela provocou a senhora dela e fugiu da senhora dela, da Sara. E ela foi para o deserto junto com o menino, sozinha. E Deus falou também. Jacó lutou com o anjo. Quando Jacó lutou com o anjo, ele estava com quem? Com o anjo, né? Mas ele estava pessoalmente sozinho. Então, o anjo do Senhor, quando falou para Gideão, Gideão estava malhando trigo com quem? Sozinho. Você pode até fisicamente estar só, mas você tem o Todo-Poderoso com você. Olha o que diz Juízes 6:12. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão, como eu? Sim, é com você. E eu quero te dizer isto. O Senhor está com você. Olha o que diz Mateus 28:20. E eu, próprio Jesus falando, estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Samar entrou numa batalha que, ao olhar humano, era impossível dele vencer. Ele estava só com uma multidão de filisteus. Mas ele se posicionou. Ele decidiu confiar no Senhor. Ele não teve a vida dele por preciosa. Vamos ver Atos 20:24? Diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. A nossa vida
ela é preciosa para o Senhor. Mas eu te falo, é tão bom você deixar a tua vida nas mãos daquele que pode todas as coisas. E eu te convido para fazer isso. Coloca a tua vida, coloca o teu medo, o teu receio, a tua ansiedade nas mãos do Senhor. E Samar, o que ele fez? Ele defende o terreno. O que você está precisando defender nesse momento? Será que é a sua mente? Olha o que diz Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Será que você está entulhando a tua mente das coisas que só está te trazendo pavor, das coisas que está te trazendo pensamentos indesejáveis? Tem um estudo aqui no nosso canal que ele fala a batalha da mente. Dá uma passadinha lá, vai estar o link. Dá uma verificada, é muito bom esse estudo. E voltando, será que você está precisando defender a tua vida espiritual? Vida espiritual é o que vai te conduzir a Deus, é o que vai fazer você ter uma eternidade feliz. Será que a tua vida espiritual está deixada de lado? Vamos ver 1 Coríntios 13:16, que nos diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? E Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, eu acho muito linda essa parte, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não descuide da tua vida espiritual. A Bíblia nos fala de 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. As nécias viviam ao léu, faziam o que queria e não prestava atenção na sua botija de azeite. A botija esvaziou. Foi pedir às virgens prudentes. A delas, não posso, vai faltar para mim também. E quando aquelas nécias foram encher as suas botijas, veio o noivo. Para pensar, vida espiritual não é brincadeira. Ou será que a tua família que está sendo o alvo de Satanás? Josué 24:15 nos diz assim, uma decisão de Josué: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você está trocando a tua família, como fez Esaú, por um prato de lentilha, por qualquer coisa? Ou não, é coisa muito séria. Será que está valendo a pena o que você está fazendo com a tua família? Mas olha o que disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia, ela nos dá muitos exemplos de famílias vitoriosas em Cristo. A nossa família é o nosso bem precioso aqui nesta terra. E é isto por quê? Porque na minha família eu ensino meus filhos, eu vivo a comunhão com Cristo, com meu esposo. O Senhor fortalece a minha família, através da minha família muitas pessoas vêm ao conhecimento de Cristo. É por isso que Satanás está querendo que você jogue a tua família pela janela, vamos dizer assim. Família é aquilo que Deus colocou para você cuidar. E você escolheu. Então voltamos, vamos ver o Salmo 103, 17 e 18. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Muitas vezes, a única coisa que você precisa para vencer o teu inimigo, o teu adversário, é confiar no Senhor. É buscar direcionamento no Senhor. É deixar de querer fazer aquilo que você sabe que não está agradando o Senhor e fazer numa posição aquilo que agrada a Deus. Vamos ver Jeremias 15:20, que diz assim: eu farei de você uma muralha de bronze. Olha o que Deus quer fazer contigo. Uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não vai te vencer. Por quê? Pois eu estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Então, quando Samar ele toma posição naquele campo, naquele terreno de lentilha, o importante não era a lentilha, porque aqueles soldados, aquela multidão foram todos guerrear lá naquele campo. Então, possivelmente as lentilhas foram perdidas.
mas o campo foi salvo. O campo é para você defender. Olha a terceira estratégia que Samá fez. Ele feriu os filisteus. Olha o que diz Salmo 18 e 29. Com a tua ajuda, com a ajuda do Senhor, eu posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, eu posso transpor muralhas. Mas olha ainda o que o salmista diz no Salmo 44, versos 6 e 7. A minha confiança não está depositada em meu arco. E sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada. Você sabe o que o Senhor fez porque Samá confiou nele? O Senhor efetuou um grande livramento. Olha o que diz 1 Samuel 2 e 4. Os arcos dos poderosos serão quebrados. Sim, mas os fracos são revestidos de força. Você está sem força nesse momento para batalhar contra os teus inimigos? Sabe onde é a fonte? É o Senhor. Ele te restaura. Olha o que diz Salmo 46 e 9. Diz o seguinte: ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança. Com chamas, ele destrói os carros de combate. Vamos ver Deuteronômio 32 e 30, que diz assim: como poderia um só homem perseguir 1000? Foi justamente isso que Samá fez. E 2 homens fazerem fugir 10.000. Se a sua rocha lhes não vendera, o Senhor lhes não entregará? É justamente isso, nós estamos alicerçados no Senhor. E o Senhor fala, eu gostei muito desse versículo quando eu vi, o Senhor quer fazer de você uma muralha de bronze. Mas que posição você está tomando? Nós vamos concluir este estudo. Eu não sei qual tem sido o teu terreno que está sendo atacado. Pode ser sua família, seu pensamento, sua mente, seu ministério. Você quer entregar teu ministério por quê? As promessas que Deus te deu. Enfim, tenha certeza de uma coisa. Você tem 2 opções. Uma, fugir, como fizeram os israelitas diante do inimigo, dando a bênção, pode ficar que eu não quero. Ou lutar como fez Samá, se posicionando e através da confiança em Deus conquistar a vitória. Sabe o que Samá tinha na mão? A espada. Sabe o que significa espada? A palavra de Deus. Nós temos. Você decide. Você vai entregar a tua bênção para o inimigo ou você vai confiar no poder do Senhor, que é Deus de guerra, que é Deus de batalha, e vai batalhar juntamente com o Senhor? Saiba, o Senhor neste dia quer te dar grandes livramentos. Olha o que diz Salmo 46, o verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. Você pode crer que o Senhor dos exércitos está contigo? O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E o Salmo 112, 6 e 7? O justo jamais será abalado. Jamais. Sabe por quê? Porque para sempre vai se lembrar. Olha o que diz dele. Não temerá notícias ruins. Porque o seu coração está firme e confiante no Senhor. Que nesse momento você possa tomar um posicionamento, que neste momento você possa fazer como Samá, defenda o seu terreno, defenda o seu campo de lentilha, e que o Senhor Jesus, ele possa te abençoar, ele possa te dar sabedoria, ele possa te dar graça, que o Senhor Jesus venha te revestir do Espírito Santo, e que você possa defender aquilo que Deus te deu. Obrigada por mais este estudo, obrigada por estar conosco mais uma vez, e até o próximo estudo no nosso canal Jaboque. Vamos orar?